Olá, meu nome é Tiago, sou professor de vocês da disciplina de Clínica Cirúrgica e o objetivo dessa nossa aula é falar um pouco sobre as patologias do esôfago. Essa é uma imagem que ilustra bem a localização anatômica do esôfago. Observamos que ele começa logo no hipofaringe, na região cervical, atravessa toda a cavidade torácica, atravessa o diafragma, desembocando no estômago já na cavidade abdominal. Essa é uma imagem da cavidade torácica seccionada de tal forma que foi retirado o coração e os pulmões, dando ênfase às estruturas do mediastino posterior. Observamos o esôfago com uma íntima relação com a traqueia e os brônquios, tanto os brônquios direito quanto os brônquios esquerdos. Uma íntima relação com o arco aórtico e com a aorta descendente. Observamos a perfuração do diafragma no hiato esofagiano, onde o esôfago tem a sua porção abdominal entrando na cavidade gástrica. Anatomicamente, o esôfago ele constitui três porções: uma porção cervical, uma porção torácica e uma porção abdominal. Em média, ele costuma ir da altura da sexta vértebra cervical à 11ª vértebra torácica. Ele ocupa a região do mediastino posterior e tem importantes relações anatômicas, como já dito no slide anterior, com arco aórtico, traqueia e brônquios. Ele é marcado superiormente pela presença de um esfíncter esofagiano superior, que nada mais é do que um espessamento do músculo cricofaríngeo, uma região também chamada de triângulo de Killian. E inferiormente, ele é marcado pela presença do esfíncter esofagiano inferior, que seria um esfíncter não verdadeiro, mas um esfíncter que teria uma atuação mais funcional e fisiológica do que de fato anatômica. O órgão esôfago é composto por camadas. É composto pela mucosa mais internamente, posteriormente a submucosa e depois a camada muscular própria. Observamos que é um órgão que não tem a camada serosa. Em relação ao epitélio, ele é constituído por dois epitélios, um epitélio escamoso e um epitélio colunar. Ainda falando sobre a anatomia do órgão, observamos que a camada muscular própria é composta de duas camadas, uma camada mais externa, cujo sentido das fibras musculares se faz no sentido longitudinal, e uma camada interna, cujo sentido das fibras musculares se faz numa situação circular. Lembrar que o esôfago ele é composto superiormente pelo músculo estriado esquelético e inferiormente por musculatura lisa. E ele possui estreitamentos que chamamos de estreitamentos fisiológicos. O primeiro deles é marcado pelo esfíncter esofagiano superior, o segundo, a constricção bronco-aórtica, e o terceiro, a constricção diafragmática, quando ele ultrapassa o diafragma no seu terço distal. É marcado também pela presença da junção esôfago-gástrica, que anatomicamente observa-se através de exames de endoscopia a presença da linha Z e observamos que as pregas esofagianas são bastante distintas das pregas gástricas, o que faz disso um marco anatômico importante para o endoscopista durante a diferenciação. Em relação à drenagem linfática, podemos dizer que a drenagem linfática do esôfago ela se faz para linfonodos cervicais, linfonodos paratraqueais, mediastinais, diretamente para o ducto torácico, linfonodos subcarinais, paraesofágicos, retrocardíacos e infracardíacos. Lembrando que a inervação ela tem uma inervação simpática, que parte a partir do gânglio estrelado, e uma inervação parasimpática a partir do nervo vago. A vascularização ela se faz superiormente por vasos tiroidianos inferiores, no seu terço médio por vasos esofágicos, alguns diretamente da aorta descendente, e no seu terço inferior para vasos frênicos e vasos gástricos. Falando um pouquinho sobre a fisiologia do órgão, é um órgão que tem uma única função, que nada mais é do que o transporte do bolo alimentar e do ar num sentido unidirecional. O mecanismo da deglutição é importante ser entendido. Movimentos da língua, do palato mole, do hioide, da laringe e epiglote, combinados, promovem
o fenômeno da deglutição. A partir daí, há o relaxamento do esfíncter esofagiano superior, a presença de contrações peristálticas, que são bastante ajudadas pela diferença de pressão torácica, e o esfíncter esofagiano superior se contrai. Ocorre aí, então, a peristalse primária, secundária e terciária, que tem a função de carregar o bolo alimentar ao longo do órgão. Posteriormente, o bolo alimentar chegando no seu terço inferior, há o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e, a seguir, ele se contrai para evitar o refluxo de resíduo alimentar gástrico para o esôfago. Isso se deve principalmente pela diferença de pressão e pelo comprimento da porção abdominal do esôfago. A partir deste momento, vamos falar um pouco sobre os distúrbios neuromusculares do esôfago. Falemos um pouco sobre os divertículos do esôfago. São 3 tipos de divertículos principais. O divertículo do terço superior, ou também chamado divertículo faringoesofágico, ou também chamado divertículo de Zenker. Os divertículos do terço médio, que são os divertículos chamados de parabrônquicos, e os divertículos do terço inferior, também chamados de divertículos epifrênicos. Os divertículos, na realidade, podem ser verdadeiros, ou também chamados de tração, quando envolvem todas as camadas do órgão. Isso se deve principalmente a processos mediastinais inflamatórios, que promovem a retração das camadas do esôfago. Ou também os chamados divertículos falsos ou de pulsão. São divertículos que não constituem de todas as camadas do órgão, mas apenas da mucosa e submucosa herniando através da camada muscular do esôfago. Isso se deve principalmente pela pressão intraluminal aumentada. Veremos a seguir. Essa é uma foto do divertículo de Zenker. Na primeira foto, vemos um raio-x contrastado, na qual o divertículo de Zenker ele foi repleto pelo contraste. Na segunda foto, vimos uma imagem de endoscopia digestiva, na qual vemos o ósseo do esôfago descendo e lateralmente a presença do ósseo de entrada de um divertículo de Zenker. Vamos falar um pouco sobre o divertículo de Zenker. Normalmente acomete mais pacientes idosos, isso se deve principalmente devido à perda do tônus muscular. Normalmente ele está localizado numa região anatômica que chamamos de triângulo de Killian, que nada mais é o espaço entre as fibras oblíquas do músculo tireofaringeu e as fibras horizontais do músculo cricofaringeu. Normalmente os pacientes têm queixa clínica de tosse, salivação excessiva, disfagia intermitente, halitose, dor retroesternal, alterações da voz e infecções respiratórias. O diagnóstico ele deve ser feito principalmente a partir do uso de esofagogramas contrastados. E o tratamento ele deve ser primordialmente endoscópico através de grampeamento. Para divertículos maiores e não passíveis de tratamento endoscópico, pode ser realizada miotomia com diverticulectomia ou diverticulopexia. Já os divertículos do esôfago médio, também chamados divertículos de tração, eles ocorrem principalmente a tração de parte da parede do esôfago por processos inflamatórios mediastinais, por exemplo, tuberculose e histoplasmose. O quadro clínico do paciente normalmente apresenta-se com disfagia, dor torácica, tosse crônica e regurgitação. E o diagnóstico ele deve ser feito a partir de exames contrastados do esôfago. A tomografia de tórax pode ser utilizada, com o uso principal de contrastes por via oral. Endoscopia digestiva também pode ser utilizada e a manometria, que nesse caso observaremos uma manometria normal. O tratamento ele se deve principalmente à diverticulopexia e, se houver alguma anormalidade motora, realizar a esofagomiotomia. Vamos falar um pouco sobre os divertículos epifrênicos. Normalmente estão associados à acalásia ou espasmo esofagiano difuso. Se não houver alteração da motilidade, pode-se considerar causas como trauma ou mesmo congênita. Normalmente o paciente apresenta como queixas clínicas disfagia, dor torácica, halitose, dor epigástrica, anorexia, perda de peso e tosse.
O diagnóstico ele deve ser feito principalmente por esofagogramas contrastados, manometria e endoscopia digestiva alta. E o tratamento ele se deve principalmente à diverticulopexia com miotomia até o esfíncter esofagiano inferior, ou diverticulectomia com miotomia contralateral, de modo a fazer o tratamento da área de motilidade anormal. Vamos falar um pouco sobre os distúrbios motores do esôfago. O primeiro deles, e mais famoso, chamado de acalásia. Posteriormente, vamos falar de espasmo esofagiano difuso, esôfago em quebra-nozes, esfíncter esofagiano inferior hipertenso e motilidade esofágica ineficaz. Nessa imagem, temos um esofagograma contrastado. Observamos um esôfago dilatado, repleto pelo contraste, onde há as setas o passamento de uma fina camada de contraste, essa região também chamada por imagem em bico de pássaro, e o estômago repleto de contraste, sem presença de bolha gástrica, ou seja, a camada de ar que normalmente ocupa o fundo gástrico, que é um sinal radiológico da acalásia. A acalásia normalmente se deve à hipertonicidade do esfíncter esofagiano inferior, levando a uma pressurização e dilatação do esôfago com perda progressiva da peristalse. Normalmente, não há uma causa específica para esse distúrbio. Algumas teorias podem explicá-la de forma idiopática e outras que citariam uma possível degeneração neurogênica infecciosa, possivelmente devido a estresse emocional, trauma, redução drástica de peso ou mesmo doença de Chagas. A incidência é baixa, mais ou menos 100 pessoas a cada 100 mil pessoas por ano, e leva a uma condição pré-maligna que deve ser considerada. 8% dos pacientes podem evoluir para carcinoma escamocelular em até 20 anos. A acalásia ela é marcada clinicamente por uma tríade: disfagia progressiva, regurgitação e perda de peso. Em alguns casos, os pacientes podem apresentar também soluços e tosse noturna. Isso pode se complicar através de pneumonia, abscesso pulmonar e bronquiectasias, principalmente devido ao refluxo do conteúdo esofágico para a via aérea. O diagnóstico ele deve ser feito através de esofagograma, que mostrará um esôfago dilatado, um estreitamento distal e ausência da bolha gástrica. A manometria deve ser usada e vai observar um esfíncter esofagiano inferior hipertenso, que não se relaxa com a deglutição, e um corpo esofágico com uma pressão aumentada. A endoscopia ela é importante para avaliar o grau de esofagite e a possibilidade de malignização. O tratamento da acalásia deve ser feito, primeiramente, não cirúrgico, de modo conservador, podendo ser utilizado medicações como nitroglicerina sublingual, nitratos ou bloqueadores de canal de cálcio. Há a opção também do tratamento endoscópico, que visa principalmente dilatações repetidas e também pode utilizar como recurso a injeção de toxina botulínica no esfíncter esofagiano inferior, de modo a prevenir sua possível contração. E o tratamento cirúrgico pode ser realizado quando há falha do tratamento clínico. A cirurgia é a miotomia de Heller, sempre associada a uma funduplicatura, que é um mecanismo criado para evitar o refluxo, e a esofagiectomia nos casos graves de megaesôfago. Nessa imagem, vemos uma esofagografia contrastada que mostra o espasmo esofagiano difuso. Observamos vários pontos de espasmo ao longo do tubo esofágico. O espasmo esofagiano difuso ele é 5 vezes menos comum do que a acalásia. Ele é marcado principalmente por uma hipermotilidade do esôfago nos seus 2/3 inferiores. A patogênese é pouco conhecida. A queixa do paciente pode variar desde uma dor torácica, que pode se irradiar para a mandíbula, membros superiores e também disfagia. Lembrar que faz um importante diagnóstico diferencial com síndromes coronarianas agudas. O espasmo esofagiano difuso ele pode ser diagnosticado por esofagograma contrastado, dando aquela imagem já mostrada
no slide anterior de esôfago em saca-rolhas, pode ser utilizado a manometria, que verá contrações simultâneas com picos de alta amplitude ou longa duração. Pode ser utilizado também o uso de drogas vasomiméticas, betanacol, para auxílio nesse diagnóstico. A cirurgia ela deve ser realizada apenas na falha do tratamento clínico e deve ser feita uma esofagotomia ampla, guiada por manometria e fundoplicatura antirrefluxo. Importante, controle dos distúrbios psiquiátricos, muito frequentemente associados a essa patologia. E o tratamento clínico ele pode ser usado principalmente através de medicações como nitratos, bloqueadores de canal de cálcio, como por exemplo nifedipina, sedativos e anticolinérgicos. Outra patologia da motilidade do esôfago é chamada de esôfago em quebranoses. Na realidade, é um distúrbio de hipermotilidade com peristalse hipertensa e contrações de alta amplitude. A fisiopatologia é pouco conhecida. O paciente pode apresentar como queixas clínicas dor torácica e disfagia. É incomum queixas como regurgitação e refluxo. A manometria ela pode ser utilizada e observará contrações peristálticas, 2 desvios padrões acima do normal e uma pressão do esfíncter esofagiano inferior normal, o que o diferenciará principalmente da acalásia. O tratamento é sempre clínico, com bloqueadores de canal de cálcio, nitratos e antiespasmódicos. Nesse caso, não se usa tratamento cirúrgico. Aqui falaremos um pouco sobre o esfíncter esofagiano inferior hipertenso. Na realidade, há uma manometria elevada, porém não compatível com a acalásia e um relaxamento incompleto do esfíncter esofagiano inferior. A patogênese não é muito bem conhecida. O paciente, como queixa clínica, costuma apresentar dor torácica e disfagia, e a manometria ela mostrará uma pressão elevada do esfíncter esofagiano inferior com relaxamento normal. O esofograma não mostrará achados específicos, pode ser utilizado como tratamento injeção de toxina botulínica e dilatação endoscópica. Em casos mais graves e refratários ao tratamento clínico e endoscópico, pode-se utilizar a cirurgia de miotomia de Heller com fundoplicatura para controle do refluxo gastroesofágico. E por último, vamos citar a motilidade esofágica ineficaz. Na realidade, ela se deve a uma anormalidade da contração do esôfago distal, normalmente está associado à doença do refluxo gastroesofágica, principalmente devido à inflamação que se faz sobre o esôfago. É uma condição irreversível, os sintomas são os mesmos da doença do refluxo gastroesofágico. Alguns pacientes podem apresentar alguns graus de disfagia. A manometria ela pode ser usada e o tratamento é sempre o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Vamos falar um pouco sobre a doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença que acomete boa parte da população. Os sintomas podem variar desde sintomas leves até sintomas mais intensos que impactam diretamente na qualidade de vida do paciente. A fisiopatologia ela se deve principalmente a refluxo do conteúdo gástrico para o tubo esofágico. Isso leva a uma inflamação da mucosa esofágica, chamada de esofagite, de refluxo. Esta é uma foto de um exame de endoscopia digestiva alta, na qual vemos o interior do esôfago. Na luz do esôfago, a mucosa normalmente se apresenta com coloração rosa clara. Observamos essa mucosa hiperemiada, mais avermelhada, que chamamos de esôfago de Barrett. É a principal consequência da doença do refluxo gastroesofágico. Ainda sobre o esôfago de Barrett, podemos falar que nada mais é do que uma metaplasia. A metaplasia ela é nada mais nada menos do que a transformação de um epitélio em outro devido a estímulos ambientais. Então, no esôfago, o que ocorre é a transformação do epitélio escamoso num epitélio colunar intestinal devido ao refluxo de conteúdo gástrico extremamente ácido para a mucosa do esôfago. 10% dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico vão evoluir para essa condição.
O que nos preocupa é que é uma condição pré-maligna que aumenta em 40 vezes o risco de câncer de esôfago. Na realidade, a fisiopatologia se deve a um esfíncter esofagiano inferior incompetente, que pode ser acompanhado ou não de hérnia de hiato. Alguns fatores de risco podem piorar essa condição, como idade avançada, álcool, tabagismo, obesidade, estresse emocional, produtos cafeinados, gordura e alimentos ácidos. O esôfago de Barrett pode se apresentar em pacientes assintomáticos ou com sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, como, por exemplo, sintomas de pirose, regurgitação, eructação excessiva, indigestão, infecções respiratórias e asma. O diagnóstico ele deve ser sempre feito por endoscopia digestiva alta com biópsia. Lembrar que a doença do refluxo gastroesofágico é doença de diagnóstico clínico. Já o esôfago de Barrett é necessário uma biópsia para documentar a presença da metaplasia do epitélio esofagiano. O tratamento ele deve ser feito sempre com medidas anti-refluxo, que são medidas como evitar deitar após as refeições, evitar produtos cafeinados, gorduras, hábitos como tabagismo e etilismo, e pode ser utilizado medicações como inibidores de bomba de prótons, por exemplo, o omeprazol. É importante uma vigilância intensa endoscópica para os pacientes com esôfago de Barrett pelo risco de malignização. A mucosectomia ela pode ser utilizada em casos onde há presença de poucas áreas de esôfago de Barrett e em casos mais graves com degeneração para displasia de alto grau ou mesmo presença de câncer, a possibilidade da esofagectomia. Falaremos um pouco sobre anéis vasculares e a alça da artéria pulmonar. Normalmente são alterações congênitas decorrentes da má formação do arco aórtico ou da artéria pulmonar, causando uma compressão extrínseca do esôfago. Está associado a outros defeitos embriológicos, como defeitos intracardíacos ou de rotação do intestino. Normalmente, esses pacientes vão apresentar como queixas clínicas a disfagia e infecções respiratórias. Como exames, podemos utilizar o esofagograma baritado, que observará uma estenose por compressão extrínseca. A angiografia pode ser utilizada também, assim como a tomografia computadorizada com contraste oral e venoso, na qual verá uma impressão sobre o esôfago causada principalmente pela artéria pulmonar. O tratamento ele deve ser cirúrgico, sempre com esternotomia, com derivação cardiopulmonar, com reposicionamento do vaso anômalo. Por ser uma condição puramente anatômica, tem alto índice de cura. Quando falamos sobre anéis esofágicos, o principal deles e mais famoso é o anel de Schatzki, normalmente localizado na mucosa escamocolunar da junção esôfago-gástrica. Ele leva a um estreitamento simétrico concêntrico, pode ser acompanhado por pequena hérnia de hiato. Etiologia pouco conhecida. O paciente normalmente vai ter queixa para disfagia, principalmente a sólidos. Uma das preocupações observáveis nessa condição é a obstrução aguda. O esôfago nessa região ele é não distensível a pedaços grandes de alimento. Isso leva a uma dor retroesternal intensa. O diagnóstico ele pode ser feito por esofagograma baritado ou endoscopia digestiva alta. E o tratamento da obstrução ele pode ser através de papaíno oral ou mesmo endoscopia digestiva alta, tendo cuidado para não ocorrer perfuração, visto que normalmente o esôfago ele vai estar bastante inflamado. E o tratamento definitivo dessa condição é através de dilatação endoscópica e remoção dos anéis. E quando falamos de membranas esofágicas, pensamos em estruturas finas, membranosas, que podem comprometer a luz do esôfago totalmente ou parcialmente. Podem envolver apenas uma camada de mucosa e parte da submucosa. Normalmente vai se apresentar com epitélio escamoso acima e abaixo da lesão. Normalmente causas congênitas ou adquiridas, comum no terço médio e distal,
quando congênito e no terço superior quando adquirido. Vai levar principalmente a queixas de disfagia para sólidos e regurgitação de conteúdo não bilioso nas situações congênitas. O diagnóstico ele se deve principalmente por esofagografia baritada e endoscopia digestiva alta pode ultrapassar a membrana sem a perceber. O tratamento deve ser feito com ruptura por endoscopia ou dilatação, ressecções cirúrgicas nos casos de membranas espessas, na qual deve ser feita a miotomia longitudinal daquela região com excisão circunferencial da membrana, para os casos não passíveis de tratamento endoscópico. Vamos falar um pouco sobre lesões cáusticas do esôfago. Normalmente, ocorre de modo acidental em crianças e como forma de tentativa de suicídio em adultos. Normalmente, os pacientes preferem soluções alcalinas do que as ácidas. É marcado por uma fase aguda na qual é importante conhecermos quais as características da solução, se é um ácido ou um álcali, a sua forma de apresentação, se é líquido ou sólido, a quantidade ingerida e a concentração, e a presença de alimento residual e duração do contato com o tecido. E uma fase crônica, na qual é marcado pela sua sequela principal, que habitualmente são estenoses, principalmente nos pontos fisiológicos de estreitamento do esôfago. Quando falamos sobre ingestão de uma substância alcalina, observamos, do ponto de vista histológico, uma necrose liquefativa que penetra os tecidos. Isso é marcado por fases. Uma primeira fase mais precoce nos primeiros dias, chamada de fase necrótica aguda, que promove uma reação inflamatória intensa. A seguir é observado ulceração e granulação, e após uma fase mais tardia, normalmente após umas 3 semanas, a cicatrização levando à retração com estenoses do tubo esofágico. Já em relação à ingesta do ácido, observamos que normalmente ele já queima a boca logo ao primeiro contato, portanto, normalmente ele é menos tolerado do que o álcali e do ponto de vista histológico evolui com necrose coagulativa que forma uma escara que muitas vezes limita a penetração do agente agressor. Portanto, tendem a ser menos graves do que as lesões por álcali. Seja a lesão causada por um álcali ou um ácido, ela normalmente vai ser caracterizada por algumas fases. A primeira fase, na qual o paciente se queixa de dor oral, dor substernal, hipersalivação, disfagia, odinofagia, hematêmese e vômitos podem ocorrer. Numa segunda fase, ocorre disfagia, rouquidão, estridor com dispneia, isso possivelmente por edema de via aérea. Febre pode ser indicador de lesão esofágica presente, dor no dorso e no tórax podem levar à suspeita de perfuração, que é uma condição extremamente grave. E uma terceira fase, que é uma fase já de remissão, com cicatriz e estenoses, levando principalmente a queixas de disfagia. O diagnóstico ele deve ser dado pela história, exame físico, uma endoscopia digestiva alta precoce e, na suspeita de perfuração, não abrir mão da tomografia computadorizada de tórax. Quando pensamos no tratamento das lesões cáusticas, numa fase aguda, primeiro devemos tender à neutralização da solução e estratificar o grau de queimadura. Em queimaduras de primeiro grau, logo que o paciente conseguir deglutir sem dor, pode ser oferecido dieta por via oral, endoscopia e esofagografia de controles para poder avaliar e vigiar possíveis estenoses futuras. Em pacientes que sofrem queimaduras mais graves, com lesões de segundo e terceiro grau, é fundamental o paciente ter acesso à unidade fechada, um CTI, cuidados clínicos de suporte, como combate à sepse, insuficiência renal. É um paciente que não pode ser alimentado por via oral, então deve se manter em dieta oral zero, pode ser utilizada nutrição parenteral. Antibióticos são fundamentais na suspeita de possíveis perfurações do esôfago. Inibidores de prótons também
devido a situações de estresse para minimizar a produção de secreção ácida pelo estômago. Esteroides podem ser utilizados na suspeita de comprometimento de vias aéreas e intervenção cirúrgica quando há risco em relação à perfuração do esôfago e muitas vezes a opção de colocação de estente esofágico. Uma vez o paciente tendo sobrevivido à fase aguda da agressão da lesão cáustica, passamos a nos preocupar com a fase crônica, que pode ser marcada principalmente por estenoses cicatriciais. Logo, devemos manter vigilância através de endoscopia e esofagogramas de controle. Se necessário, o recurso de colocações precoces de endopróteses no intuito de evitar essas estenoses. E não esquecer que esse paciente é um paciente que apresenta 1000 vezes mais chance de ter um câncer de esôfago devido a essa agressão cáustica. E a ressecção transtorácica passa a ser uma opção nesse tipo de situação. Quando falamos sobre perfuração do esôfago, devemos ter em mente que é uma emergência cirúrgica, principalmente por apresentar uma alta mortalidade. Algumas literaturas falam sobre uma mortalidade acima de 50%, outras citam mortalidades acima de 90%. A perfuração do esôfago ela pode ocorrer por ingestão de corpo estranho, uma perfuração por vômito forçado, traumas e procedimentos endoscópicos cirúrgicos, além de intubação orotraqueal. A síndrome de Boerhaave nada mais é do que uma situação na qual ocorre êmese recorrente, que leva ao rompimento do reflexo de vômito normal, que permite o relaxamento do esfíncter. Isso leva a um aumento de pressão no interior da luz esofágica intratorácica e o rompimento do esôfago, que se caracteriza uma emergência de tratamento cirúrgico. Quando temos um caso de perfuração do esôfago, esse paciente normalmente vai apresentar como queixas clínicas dor torácica, epigástrica, algumas vezes de dispneia, vômitos e disfagia. O paciente pode se apresentar com taquipneia, taquicardia e febre baixa, levando à instabilidade hemodinâmica e possível choque séptico pela mediastinite. Observaremos enfisema subcutâneo, murmúrio vesicular nos campos pleuropulmonares. O raio-x de tórax pode revelar um hidropneumo mediastino. A tomografia de tórax e abdômen é importante e também pode revelar líquido e ar mediastinal. A endoscopia digestiva provavelmente encontrará sangue, um hematoma submucoso ou dificuldade de insuflar o esôfago, por fuga do ar pela perfuração esofágica. O tratamento ele deve ser através de terapia intensiva, dieta oral zero, instalação de antibióticos endovenosos, considerar cirurgia para casos onde não houver a possibilidade de tratamento clínico conservador, suporte nutricional através de terapia parenteral é fundamental e avaliar a colocação de estente para os casos na qual houver a possibilidade de tratamento conservador não cirúrgico. Outra patologia que envolve o esôfago são as chamadas fístulas traqueoesofágicas. A definição de fístula nada mais é do que um trajeto epitelizado entre o esôfago e a traqueia, ou seja, uma comunicação entre essas estruturas. Ela pode ser de origem benigna ou de origem maligna. Um exemplo de fístula de origem benigna são as fístulas causadas por intubação orotraqueal prolongada. Já as fístulas malignas normalmente são decorrentes de tumores malignos. O paciente apresenta normalmente quadro clínico de tosse após alimentação, produção de muco com bile e infecções respiratórias. O diagnóstico ele deve ser feito por endoscopia digestiva alta e broncoscopia, e também pode ser utilizada a tomografia computadorizada com contraste oral. O tratamento ele consiste basicamente em dieta oral zero
Estentes ou próteses esofágicas ou traqueais podem ser utilizadas. Para pacientes graves, intubados, deve-se ter atenção para colocar o cuff inflado abaixo da fístula para evitar broncoaspiração de conteúdo digestivo. Colas biológicas podem ser utilizadas. E o reparo cirúrgico. Normalmente, utiliza-se um retalho muscular de músculo intercostal que é posicionado entre a traqueia e o esôfago no intuito de separar essas estruturas. Em relação aos tumores benignos do esôfago, podemos ter leiomiomas, que são os mais comuns, responsável por, em média, 60% dos casos, que nada mais são do que tumores benignos da camada muscular do órgão. Cistos podem existir, representam 20% dos casos, e pólipos em sua minoria. O paciente normalmente vai ter sintomas obstrutivos relacionados à disfagia diretamente relacionada ao tamanho da lesão. Se sintomático, deve haver intervenção cirúrgica e o diagnóstico normalmente é por endoscopia e também pode ser utilizado ecoendoscopia nas lesões submucosas, como por exemplo os leiomiomas. Vamos falar um pouco sobre os carcinomas do esôfago, que nada mais são do que os tumores malignos do esôfago. Nessa foto, vemos uma imagem de endoscopia e observamos que a mucosa, que habitualmente é lisa, apresenta-se com aspecto vegetante. Dois são os tipos histológicos mais comuns de tumores do esôfago. O primeiro deles, o carcinoma escamocelular. Normalmente habita o terço superior e terço médio do órgão, intimamente relacionado ao hábito do tabagismo e etilismo. Já o adenocarcinoma, observamos mais comumente no terço inferior e seu fator de risco principal é a presença da metaplasia de Barrett. Já com relação ao diagnóstico dos tumores de esôfago, o exame primordial é a endoscopia digestiva alta com biópsia. A biópsia irá, além de documentar a doença maligna, dizer qual dos dois tipos histológicos representa aquela doença. Uma vez tendo o diagnóstico do câncer de esôfago, devemos estadiar o paciente. Os exames mais comumente utilizados no estadiamento são ecoendoscopia, que vai ter a capacidade de avaliar a profundidade da lesão através da parede do órgão, e também presença de linfonodos aumentados adjacentes ao órgão. A tomografia de tórax e de abdômen com contraste venoso vão dar informações não só da lesão primária do esôfago, mas também se há presença de doença metastática. A ressonância magnética também pode ser utilizada com essa mesma finalidade. E, importante, a broncoscopia, principalmente nos tumores do terço proximal e do terço médio, para avaliar possíveis invasões de via aérea. Uma vez tendo o estadiamento do paciente, devemos avaliá-lo no sistema TNM, no qual T representa o tamanho do tumor, N a presença ou ausência de linfonodos acometidos regionais e M a presença de metástase à distância. E agora vamos falar um pouco sobre o tratamento dos pacientes com tumores de esôfago. Uma primeira opção de tratamento é o tratamento endoscópico. Para que seja realizado o tratamento endoscópico, precisamos ter uma ecoendoscopia que mostre que o tumor é limitado apenas à camada mucosa e, portanto, o endoscopista pode fazer uma mucosectomia, ou seja, uma ressecção apenas da mucosa onde há o tumor. Um segundo ponto que devemos observar é a opção de tratamento neoadjuvante. A neoadjuvância para
tumores do esôfago normalmente é realizada com quimioterapia e radioterapia. Ela tem por objetivo diminuir a lesão e favorecer as condições para a ressecção cirúrgica. Normalmente, indica-se tratamento neoadjuvante para todos os pacientes acima de T2 ou com linfonodos suspeitos. O tratamento cirúrgico do esôfago a gente chamamos de esofagectomia, que nada mais é do que a ressecção de todo o esôfago. Lembrar que o esôfago ele é um órgão que atravessa 3 segmentos corporais, pescoço, tórax e abdômen. Portanto, deverão ser manipulados cirurgicamente o pescoço, que normalmente faz-se uma abordagem através de cervicotomia à esquerda. Deve ser abordado o tórax, onde é feito, além da esofagectomia torácica, toda a linfadenectomia mediastinal. Esse acesso ele pode ser através de toracotomia lateral à direita ou de toracoscopia. E também a abordagem da cavidade abdominal com a ressecção do terço distal do esôfago. Lembrando que opções de reconstrução após esofagectomia são confecção de tubo gástrico, na qual utilizamos toda a curvatura maior do estômago, que é transposta pelo mediastino e feita uma anastomose cervical com hipofaringe. Outra opção é a transposição do cólon, na qual é colocado um segmento de cólon do hipofaringe até o estômago. E uma última opção é a transposição de intestino delgado. Essa depende de cirurgia plástica avançada, microcirurgia, na qual deve-se ressecar um segmento de intestino delgado com suas artérias e veias e feita a anastomose de veia e de artéria aos vasos faciais e cervicais. Uma vez tratado o paciente cirurgicamente, deve-se avaliar a necessidade de adjuvância. A adjuvância normalmente é feita com quimioterapia e ela tem por objetivo evitar possíveis recorrência da doença. E, em último local, falar um pouco sobre o tratamento paliativo. Todos os pacientes que não são passíveis para tratamento cirúrgico ou pelas condições clínicas, falta de capacidade pulmonar, por exemplo, ou mesmo pelas condições anatômicas do avançado da doença locorregional. Esses pacientes eles podem ser paliados através de colocação de endopróteses por endoscopia. Outra opção é a passagem de catéter nasoentérico pós-tumoral por endoscopia. E, em última opção, a oportunidade de oferecer uma via alimentar cirúrgica através de uma gastrostomia, na qual é colocada uma sonda no interior do estômago para que possa ser utilizado como via alimentar. E também o tratamento de quimioterapia no intuito de aumentar a sobrevida do paciente.